Tá, deixa eu te apresentar você primeiro, né? Que eu preciso te apresentar nessa brincadeira aqui. Cadê meu script aqui? Você pode tirar um pouquinho para mim aqui, só para eu ver como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Sim. Vou E tirar aí a apresentação. Isso, depois você apresenta. Okay. Só para eu poder... Bom, ó, vocês hoje terão uma conversa fantástica que tive a honra de conhecer, visitando, inclusive, junto com o Ciro, o laboratório de geneticismo que fala? Como é que é, professor? De genética, né? Genômica. Genômica. Durante a campanha de 2018. O professor Gonçalo Pereira, ele é professor titular da Unicamp e coordenador do Laboratório de Genômica e Bioenergia e do Programa de Doutorado Internacional de Bioenergia. Olha, é um dos maiores nomes do Brasil nessa questão. É pesquisador 1A do CNPq, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e de diversas comissões de alto nível na área de biotecnologia industrial, atuando no apoio técnico a políticas públicas. Foi um dos idealizadores, prestem atenção, e fundador do GranBio, a primeira empresa de etanol 2G do Hemisfério Sul, e diretor do CTBE. Formou até o momento 87 mestres e doutores, publicou 160 artigos internacionais, com cerca de 7.400 citações, requereu 36 patentes, publicou um livro, está terminando um outro livro, e 13 capítulos, um livro e 13 capítulos moral, de livro. Godinho moral. Foi agraciado com diversos prêmios, considerado uma das 100 personalidades mais influentes da área de energia em 2017, e, para nosso gáudio, o ano passado, foi eleito Top Voice do LinkedIn. É isso, professor? Sem contar que, além de tudo, é meu amigo, que eu tenho a honra de dizer, Gonçalo Amarante Guimarães Pereira. A palavra é sua, meu amigo, seja bem-vindo. Se for na linha de que foi lá em julho de 2019, vocês vão adorar, porque o que repercutiu aquela nossa conversa, fantástica. Professor, é uma honra, um prazer tê-lo de novo aqui na Escola de Candidatos. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho para conosco. É sempre bom tê-lo conosco, viu, querido? A palavra é sua. Neto, muito obrigado, de verdade. O mais importante de tudo que você falou é que eu sou seu amigo. O resto é detalhe, é coisa que a vida vai levando a gente. Se me perguntar se a gente planejou alguma coisa, não planejei nada, foi tudo acontecendo, né? O importante, eu acho que a gente escolher a direção, né? Escolher a direção, acreditar no que faz e mandar-lhe bala. E o resto vai acontecendo. Eu não acho que essas coisas, sabe, são objetivos, são consequências, vão indo. Pessoal, eu vou, primeiro, muito honrado mesmo, honrado com a amizade do Neto, do Jean, lembrança de me dar, né, essa grande honra de bater um papo com vocês. Ó, isso aqui é um bate-papo de verdade, Neto, Jean, não tem nada aqui escrito em pedra. A ideia realmente é bater um papo, né, sobre o que, afinal de contas, né, esse equipamento que a gente tem da cabeça, que nos torna humanos, como é que ele mais ou menos funciona? A complexidade do cérebro é maior do que a complexidade do universo, para a gente ter uma ideia do que é que significa realmente alguém dizer que compreende o cérebro, né? A gente tem algumas noções e tal, por isso que eu chamo isso aqui de notas, e é muito curioso que a primeira vez que eu bati um papo, que a gente bateu esse papo, né, vai ser mais ou menos na mesma linha, foi em 2019, 29/7/2019. Normalmente, esse tempinho aqui, né, 2 anos, não representaria nada, mas, em vista da pandemia, das duas tragédias, né, que a gente vive hoje, a pandemia e o governo, em vista dessas duas tragédias, esse tempo aqui talvez seja quase o infinito, né? Bom, pessoal, não dá para a gente entender neuropolítica sem falar um pouquinho da ciência, de entender a unidade básica disso que a gente está falando, né? Como se a gente fosse estudar literatura, teria que entender as letras. Quem são as letras? As letras são os neurônios. Como é que o neurônio, né, funciona? O que é ele? O neurônio é o seguinte: de um lado você tem, né, uma informação, uma excitação, alguma coisa que
que dispara, né? Que dispara um sinal, vai aqui para essa célula, uma célula que pode ser enorme, a depender de onde ela esteja localizada, né? Mas ela tem aqui uma parte chamada dendrito, né? Então, o sinal entra aqui e sai sob uma forma de corrente elétrica aqui para o outro lado. Quando chega aqui, né, no chamado axônio, aí ele libera uma série de hormônios, né, de neurotransmissores, umas bolsinhas que ficam localizadas aqui. A gente fala muito, né, dessa palavra sinapse. Oh, o cara não está fazendo sinapse e tal. O que é a sinapse? A sinapse é isso aqui, né? Vem aqui o sinal elétrico, provocado aqui por esse disparo, né? E aqui na base do neurônio, uma série de substâncias são colocadas para receptores no outra célula, né? Que vai fazer a mesma coisa. Esses aqui seriam esses, né? Vai disparar e tal, e aí essa rede em cadeia vai acabar definindo todos os nossos comportamentos, né? Tudo que a gente faz é basicamente uma coisa assim. Recepção de um sinal, saída de um sinal, com uma série de consequências. Bom, pessoal, para vocês terem noção, né, dessa complexidade, os circuitos neuronais eles podem interagir de diversas formas, né? Aqui a gente tem um neurônio que conecta com dois, cada dois conecta com mais dois e por aí vai. Aqui um conecta vários, conecta. Então, aqui é uma quantidade gigantesca de sinais que vão interagir para gerar, no final, uma resposta única, né? Agora, para a gente ter uma noção de tamanho, de por que eu digo que isso aqui é mais complicado, né, do que o próprio universo. Cada neurônio pode ter cerca de 5.000 ligações. 5.000 ligações. No nosso cérebro, a gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Você já imaginou 86 bilhões de neurônios? Cada neurônio fazendo 5.000 ligações. A gente está falando, pessoal, de 1 trilhão de interações. Quem já teve a experiência, eu tenho certeza que todos vocês tiveram a experiência, pô, eu vou fazer tal coisa, no meio do caminho eu esqueço, vou fazer não sei o que lá. Na realidade, é uma quantidade de informação, é uma quantidade de... É como se você estivesse num estádio, sabe? Se você fosse um juiz e tivesse 100 mil pessoas naquele estádio, na realidade, 1 trilhão, né? Ou 86 bilhões, cada um dando um estímulo e você no meio dizendo, eu vou para que lado? Quantos de nós já tiveram aquela ideia de, pô, quem sou eu? É difícil você definir quem é você, porque é tanta gente, né? Tanto neurônio falando que você é, que para chegar a uma síntese não é brincadeira. Então, pessoal, a gente está falando desse equipamento aqui, ó, disso aqui. Olha agora que interessante. Isso aqui é como é que são os neurônios no recém-nascido. Ó, você vê, né? Os neurônios estão todos aqui, eles começam a se conectar, mas eles estão basicamente não conectados ou com pouquíssima conexão, né? Olha o que vai acontecendo à medida que a criança vai crescendo. 1 mês, aumenta a quantidade de neurônios, já começa a aumentar, né, a quantidade de conexões, a gente vê assim, esses fiozinhos interligando e tal. 2 anos, olha aqui agora, né, como é que já está e tal, papapá, como é que é um adulto. Eu não sei se vocês sabem, né, mas o nosso cérebro só se acaba de se formar realmente aos 24 anos. Até os 24 anos, a gente não tem cérebro em formação. E antes dos 24 anos, você tem uma quantidade de neurônios muito maior do que você vai ter na vida final, né? Depois que você tem a maturidade. Na realidade, a natureza faz com que a gente tenha um monte de neurônio e depois vá podando, vá podando, vá podando. Por isso que o adolescente é um perigo. O adolescente é um perigo. Olha, rapaz, passar o adolescente sem se suicidar é uma coisa que, né? Porque é uma quantidade de hormônio, de informação. Aí o tempo, a maturidade vai, né? Vai podando, como se fosse uma planta para botar, né, no formato certo e tal. E aí, pessoal, quando a gente recebe, sim, o número de esses aumentos aqui não são devagarzinho, não. A gente forma 2 milhões de novos neurônios por segundo. Já imaginou? É uma quantidade gigantesca. Então, supondo aqui que tem uma série de neurônios, né? Você tem um determinado estímulo. Então, esse estímulo, ele passa, né, por um conjunto de neurônios que vai de um para o outro, formando um circuito. Um circuito, né? Quanto mais você reforça esse circuito, né, um aprendizado, vou repetindo, você vai ver que ele vai reforçando, né? Por isso que a gente não precisa de pensar, pô, estou dirigindo, pô, estou na primeira, qual é a marcha que eu passo agora? Você não precisa de pensar nada disso. Já está tudo no circuito bem consolidado.
Pelo contrário, né? Se você começar a pensar, que marcha eu passo agora, você erra. Né? Você erra, porque está tudo... E aí, pessoal, uma coisa... Isso tem prós e contras, né? Quer dizer, uma pessoa que já tem alguma coisa que não é exatamente uma boa coisa, mas que ele aprendeu e repetiu e tal, ele vai ter isso aqui. A boa notícia de coisas relativamente recentes da ciência é que o pessoal percebeu, né, o fenômeno da neuroplasticidade, quer dizer, circuitos podem ser refeitos e pessoas que tinham uma determinada convicção, né, pensando já em política, uma definição firme, convicta, aquela coisa toda, um bolsominion, que parecia um bolsominion nato. Na realidade, esse cara, ele pode ter o seu cérebro reconduzido, vindo para uma estrutura bem melhor a partir desse fenômeno da neuroplasticidade. Bom, pessoal, o que é o cérebro? Né? Está aqui essa máquina incrível, poderosa, de forma ultra, hiper simplificada. A gente vai dizer o seguinte: a gente tem aqui essa base, que é o complexo reptiliano, que é igual para todo mundo, né? Qualquer bicho, qualquer animal tem exatamente a mesma coisa. É o que faz, é o que é responsável, por exemplo, por fazer nosso coração bater, por algumas coisas básicas, o respirar, coisa que você nem sabe que está fazendo. Por exemplo, quando uma pessoa está em estado vegetativo, basicamente é isso aqui, né, dela que está funcionando. Aqui a gente tem um sistema límbico perigosíssimo, perigosíssimo. É aqui que estão as emoções. A gente vai falar dele um pouco mais para frente, né? Vai falar mais dele mais para frente. E aqui, pessoal, está o que realmente nos torna humanos, o neocórtex. Essa aqui é a parte nobre, a parte nova do cérebro, da nossa evolução, que permite o raciocínio. Veja bem, esse cara aqui, ele é muito mais rápido. Ele é muito mais rápido. E esse é sempre o perigo, né? Ele é muito mais rápido, porque é esse cara aqui, ó, que nos faz tomar as decisões. Bom, isso aqui eu não vou entrar, obviamente, em detalhe, mas aqui a gente aprendeu, né, ao longo do tempo, a ciência foi aprendendo ao longo do tempo, o que cada parte do cérebro tinha como responsabilidade principal. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro não sente dor. O cérebro não sente dor. É uma coisa incrível você ver uma operação, por exemplo, de cérebro, que o sujeito está acordado. Está acordado e o cara vai mexendo ali, vai dizer, o que você está sentindo, o que você está fazendo? É uma loucura, mas o cérebro não sente dor. Interessante. E aqui, ó, para a gente, para vocês que têm interesse e intenção, né, de seguir na carreira política, um fator já de natureza prática muito importante. A gente gasta, o cérebro é o órgão que mais gasta energia, a gente vai ver isso daqui a pouco. E um terço dessa quantidade gigantesca de energia a gente gasta com a visão. Então, Neto, se eu estivesse aqui batendo um papo com vocês sem apresentar nada, creia, o aprendizado seria muito menor. Porque até vocês pegarem o que eu estou falando, converter em imagem, para a probabilidade de pensar em outra coisa, lembra? Aqueles trilhões, né, de conexões falando para tudo que é lado, né? Então, pessoal, se você quer ser um político, converta tudo em alguma coisa visual que dê para a pessoa entender com o mínimo de leitura possível, porque isso é o que vai fazer maior sentido para o seu cérebro. É o que vai fazer maior sentido para o seu cérebro. Bom, uma coisa importante é que a gente, às vezes, vê uma reação, né, de uma determinada pessoa, ainda mais nos dias atuais. Aquilo ali, para a gente, parece tão absurdo que você diz, meu Deus do céu, esse sujeito vive em outro planeta, vive em outra dimensão. E isso não deixa de ter o seu fundo de verdade, sabe? Por quê? Porque realidade não existe. Realidade é uma criação, sabe? É difícil a gente pensar assim, porque eu pego esse copo aqui, ele é tão sólido, ele é azul, é óbvio que ele é. E realmente todos nós que vamos olhar esse copo, vamos dizer a mesma coisa, todo mundo concorda, isso é real. Não, isso não é real. É porque todos nós, como espécie, né? Para sermos espécie e termos evoluído e sido selecionados, é porque todos nós temos a mesma codificação. Mas isso é uma codificação. Então, na realidade, pessoal, o que nós temos são ondas, né? São ondas e moléculas sensoriais, por exemplo, o nosso olfato, né? Então, essas ondas entram no nosso cérebro, assim como essas moléculas, elas vão vibrar, elas vão entrar em determinados receptores no nariz, né? E isso aqui vai chegar ao nosso cérebro e é o nosso cérebro que vai converter tudo isso, né,
Aqui, no caso, aquele centro visual, aqui aquele centro de olfato, né? E aqui o cérebro vai integrar todas essas informações para nos dar uma noção do que seria real. Por exemplo, aqui eu senti o cheiro da laranja e vejo uma laranjeira. Mas tudo isso é uma construção. Se a gente tivesse realmente uma capacidade ampla de enxergar todas as ondas que estão saindo por aí, a gente morreria, a gente ficaria imobilizado da quantidade de informação que o nosso cérebro simplesmente não teria capacidade de processar. Então, a realidade é uma coisa criada, e isso faz com que, quando não existem coisas objetivas, quando são pensamentos, conceitos, diferentes cérebros podem formar diferentes realidades. Mas diferentes realidades mesmo. Não é que a pessoa esteja fingindo. Ela realmente acredita naquela coisa que, para a gente, é um absurdo. Né? Por quê? Porque ela criou a realidade dela. Aí você pergunta, por exemplo, o sujeito diz, a Terra é plana. Aí, aquele sujeito que ninguém prestaria atenção nele, agora as pessoas começam a prestar atenção. Aquele cara está dizendo que a Terra é plana. Olha, veja bem, era um cara que estava... Olha, estou dando um exemplo assim, bem exagerado, mas só para a gente chegar ao ponto. Era um cara que ninguém prestava atenção nele, né? Era mais um, possivelmente com nível de frustração grande por ser aquela pessoa. Agora todo mundo presta atenção nele pelo absurdo que ele está falando. E diga uma coisa, ele vai largar a mão de acreditar que a Terra é plana para dizer que ela é redonda e que os astronautas já foram lá, a troco de quê? Vocês entendem? Nós, como animais, nós visamos ser respeitados para não sermos deixados fora da caverna. Isso é muito importante, pessoal. Nosso hardware não evoluiu agora, ele evoluiu nas cavernas e nós puxamos ele até aqui, né? Colocando ele numa condição completamente diferente daquela para a qual ele evoluiu. Então, é isso que a gente tem que ter em mente sempre, 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 sempre. Nosso computador, né? Nosso cérebro, o que nos faz humanos, ele não evoluiu para as condições atuais. Não foi o cara que digitou mais rápido, não foi o cara que teve as melhores, que foi selecionado. O que significa, pessoal, selecionado? Selecionado significa reproduziu e deixou descendentes, sabe? Aumentou a frequência dos seus genes. É isso que significa evolução. Então, nós evoluímos em que condição? A condição era essa aqui, ó. Era uma condição de poucas pessoas, pouquíssimos recursos, né? O homem, por exemplo, tem glúteos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o homem caçava correndo atrás do animal cansado. Ia flechando, ia colocando, o animal ia... E ele corria, até o animal não aguentar mais, né? E ter um colapso de temperatura. O homem é o único organismo que sua pelo corpo inteiro. Troca a temperatura. Então, nós temos uma série dessas características que acompanham a gente desde aquela época, porque nós não mudamos. Nós somos a mesma máquina, né? Produzida lá há cerca de 200 mil anos, com relativamente poucas modificações do ponto de vista de hardware, né? Então, pessoal, nós vivemos e sobrevivemos em uma condição que nós... Olha que coisa interessante. Pense em nós como bichos. O que nós somos como bichos? Porra, nós somos pelados. Nós não temos garra, né? Nós não temos dente. Qual é o bicho, pelo amor de Deus, que a gente dá pau? Nenhum, ninguém. Eu não sei se vocês sabem, mas o fato de nós termos articulação nos ombros, né? Por exemplo, o Neandertal não tinha, aparentemente, nos permite lançar coisas. Então, nós somos fracos, mas nós lançamos lá para frente. Sabe aquele moleque chato que fica enchendo o saco do outro, ele dá uma pedrada e sai e vai embora? Isso aí, meu amigo, é um traço evolutivo incrível que nos fez chegar onde nós chegamos. Então, nós não somos fortes, nós somos fracos. Entretanto, nós dominamos o mundo. Então, de onde vem esse mistério? Como é que nós conseguimos dominar o mundo sendo tão fracos, né? Animais muito mais fortes ficaram pelo caminho. Por quê? Porque nós criamos, pessoal, uma série de estratégias de sobrevivência, sabe? Uma das estratégias de sobrevivência primeiro, a primeira estratégia de sobrevivência de extrema importância, uma maior de todas, que a gente vai mencionar mais para frente, que é
a cooperação. A cooperação. Cooperação é a coisa mais importante que existe. Entretanto, mesmo quando você coopera, né, os recursos naturais naquela época eram pequenos. Então, você tende como estratégia de sobrevivência, a tentar ao máximo se aproximar dos seus iguais, né? Aproximar dos seus iguais, para que aquela pouca quantidade de recurso seja realmente aproveitada com aquele pool de genes, né, que tem a ver com você. Essa lógica. A lógica das cavernas. Outra traço extremamente importante, ostentação. Né? Por que um cara está mostrando jogador de não sei o quê, ganhou dinheiro pra caramba, tá, e compra logo um aviãozinho, aquele carro de não sei o que lá, bate um e compra outro, o cara vive naquele negócio. Isso aqui vem das cavernas. Isso aqui é um sistema que a gente tem para aumentar a nossa chance de reproduzir, né? Para aumentar a nossa chance de que alguém preste atenção na gente e queira criar descendentes. É só isso. Só que agora, esse tipo de coisa que a gente consegue tranquilamente reconhecer num pavão, né? Com aquele negócio enorme, é a mesma coisa em humano. Só que ele aparece para nós, né? Não como uma cauda colorida, mas como esses traços de ostentação. E aqui o grande ponto, né? Que também é no nosso sistema límbico, quais são as condições que fazem a gente lutar ou fugir? Lutar ou fugir. São as estratégias fundamentais. Então, isso aqui, pessoal, está na base do nosso cérebro, está no nosso sistema básico, todo mundo tem isso, todo mundo é segregacionista, todo mundo. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: peraí, mas entendi, nasci com essas coisas, mas, primeiro, essas coisas ainda são necessárias? Aquilo que era muito importante nessa época aqui, que não tinha quase nada para comer, é importante hoje, quando a gente vive uma crise de obesidade no mundo, por excesso de alimento. O nosso problema não é mais de quantidade, o nosso problema é de excesso. Excesso associado a má distribuição. Esses são os problemas, né, da nossa civilização. Então, pessoal, essa estratégia de sobrevivência, né, faz com que, a depender da nossa capacidade de usar o córtex, né, o neocórtex, a parte frontal do cérebro, a gente pode reagir de forma diferente. Por exemplo, isso aqui, né? Vamos supor, isso aqui é uma corrente com a forma de uma cobra. Vamos dizer que uma pessoa, uma corrente de ouro, né? Com a forma de uma cobra. Vamos dizer que uma pessoa perdeu essa corrente no parque andando. E você depois foi andar nesse mesmo parque e viu essa corrente. Pessoal, o instinto da gente, né? Desenvolvido nas cavernas, é de você bater o olho nessa corrente de ouro e dizer: é uma cobra! Porque isso aqui, né, bate no hipocampo, vai direto para a amígdala, mas ele bate aqui e manda, na realidade, o sinal nas duas direções. Esse primeiro sinal, né, é aquela nossa reação rápida, intuitiva, instintiva. Numa situação como essa, nos faria sair correndo, a chance de tropeçar e ter um acidente. Enquanto se a gente esperasse um pouquinho e desse tempo para o neocórtex pensar, né, porque o sinal é emitido para lá também, a gente veria que não é uma cobra, que se trata de uma corrente de ouro, né, e teria as vantagens, né, de utilizar essa corrente. Né? Então, pessoal, isso aqui é a coisa talvez mais importante de todas para quem quer fazer política. O tempo que você deixa um determinado estímulo transitar pelo seu cérebro antes de tomar uma decisão. Isso não quer dizer que você, muitas vezes, depois de transitar para cá pelo neocórtex, não venha tomar uma decisão rápida, uma decisão forte. Né? Muitas vezes você tem... Mas ela não pode ser impossível. Embora, muitas vezes, Sou eu ou só o professor que está com... Hein, Jean? Eu acho que é a internet dele. Acho que ele caiu, inclusive, agora. Não, Tá voltou. voltando.
Acho que agora ele caiu mesmo. Sim, deve estar com problema de conexão. Isso. Vamos ver se ele volta já. Ele vai reconectar aí. Já tem algumas perguntas aqui. O Renato já está levantando a mãozinha. Lembrando, Renato, que as perguntas são por escrito, viu, Renato? Não é intervenção. Voltou, professor? Juliana está perguntando aqui. Aproveitar que o professor não voltou ainda. Voltou. Voltou? Deu certo? Gonçalo está estável agora, Gonçalo? Ele está aqui na sala, Neto, mas acho que não está conectado, não sei. Eu estou percebendo. Voltou. Opa. Médson. Pessoal, vocês estão me vendo, não? Sim, agora estamos lhe vendo, então comecei a lhe ouvir novamente. Você deu uma estabilidade aí. Você está me ouvindo? Agora está. Foi só falar, professor. Abre o som e fale. Pessoal, desculpem, viu? Perfeito. Eu acho que está tá todo mundo mais ou menos sofrendo a mesma coisa, né? Nesse período. É verdade. Eu estou desde 6 horas da manhã trabalhando, é o primeiro momento que essa internet falha hoje, né? Não que ela não tenha falhado os outros dias, viu? Não é infrequente. É o horário, professor. É o horário. Sei É o horário. lá, Muita gente isso é deslascável. Bom, pessoal, Nós estávamos vendo a cobra e você estava falando da decisão da cobra. Isso, eu vou voltar aqui então, vamos lá. Então, Isso, por favor. a gente estava comentando o seguinte, né? Que esse talvez, Neto, seja a coisa mais importante do bom político, né? Mais importante do bom político. Isso aqui é uma situação, como eu tinha comentado, uma cobra de ouro que foi perdida num parque, o sujeito está andando naquele parque e vê essa imagem, né? A depender de como ele seja, porque o sinal vai ser o mesmo, o sinal virá aqui, né, para o hipocampo, do hipocampo ele vai partir para a amígdala com grande velocidade, né? Porque se fosse uma cobra de verdade, seria muito importante que o cara fugisse o mais rápido possível. Então, a natureza fez com que esse movimento fosse muito rápido. Por isso que nós somos intuitivos, instintivos, né? Pá, pá, o cara reage, bate. Pá, pá. Entretanto, isso aqui, na absoluta maioria das vezes, não é necessário você reagir de forma tão rápida, porque se você respirar fundo, essa mesma imagem, essa mesma mensagem vai ser enviada para o neocórtex, que vai processar ela, vai demorar mais um pouco, só que vai processar para que você tome a melhor decisão e consiga perceber que, apesar do formato, isso aqui é, na realidade, uma corrente de ouro. Né? Então, esse processo, pessoal, dominar esse processo de respirar fundo, esperar, é fundamental. É, na minha visão, a base de tudo. Agora, de novo, eu tinha comentado também, eu vou repetir só para garantir, isso não significa de forma nenhuma dizer abrir mão da intuição. Pelo contrário. Né? O que a intuição na realidade, um conjunto de processamentos que já foram, em grande parte, tomados pelo seu neocórtex e que estão, de alguma forma, armazenados, que lhe permitem tomar a decisão correta o mais rapidamente possível, às vezes sem que você tenha consciência absoluta. Isso é diferente daquele reflexo animal, sabe? É o que faz, Neto, por exemplo, o bom político, o grande político. Você não consegue nem dizer, não tem uma regra, né? Não tem, pô, se eu fizer isso, aquilo, eu vou me tornar um Antônio Neto. Mas você sabe que não é verdade. O Antônio Neto é aquele cara que chega lá e, por alguma razão que ninguém entende direito o que é, e eu já vi você fazendo discurso, ele consegue fazer com que as pessoas ouçam ele. Né? Então, é isso. Você conseguiu, né, dominar isso aqui, e isso é uma grande importância. Por quê? Pessoal, nós fazemos de tudo para otimizar. Assim como a gente chega no posto de combustível e tenta ver, né, qual é o combustível mais barato para a gente abastecer nosso carro, o nosso cérebro faz o mesmo, igualzinho. E aqui, no caso do nosso cérebro, ele tem apenas 1,2 a 1,4 quilos, né? 1,5 a 2% do peso corporal,
mas ele consome 500 quilocalorias por dia, que corresponde a 20 a 25% do total de energia. Preste atenção como fica muito mais cansado depois de um dia de estudo, né? Do que muitas vezes de um dia que você saiu, andou, foi ao parque, viu isso, viu aquilo. Você chega para casa, você está tranquilo. Mas um dia de estudo concentrado, você fica esgotado. Aí você diz, meu Deus, o que eu fiz? Não fiz nada, fiquei o dia todo sentado. Por quê? Porque seu cérebro está consumindo energia em grande quantidade. É aquele momento que aí você não aguenta, você abre a geladeira, né? Se tiver um leite condensado, você joga e pá, manda bala. É seu cérebro lhe pedindo isso, né? Porque está gastando uma quantidade gigantesca. Então, o cérebro também faz de tudo para que você não consuma essa grande energia. Na hora que você começa a refletir, a pensar, a raciocinar, começa a usar energia, ele faz de tudo para você voltar a seu estado. Todo mundo que estuda conhece bem isso. O início do estudo é uma verdadeira agonia. Chega uma hora que a pessoa começa a gostar, né? Mas para entrar ele enrola, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, olha o celular, olha o WhatsApp. Uf. E outra coisa importante para quem vai ser político, e é por isso que foi até bom ter caído, viu, Neto, para a minha internet, porque a gente não aguenta mais do que 15 minutos. Depois de 15 minutos a gente tem que dar uma retomada. Então, aquele sujeito que faz aquele discurso de 2 horas, 3 horas, 4 horas, a maior parte do tempo ele está perdendo, porque ninguém está prestando atenção. Não é porque a pessoa não queira, é porque o cérebro não foi feito para isso. Você já imaginou se você tivesse capacidade, se os homens da caverna, né, nosso rádio daquela, tivesse capacidade de levar 2 horas concentrado em alguma coisa, você estaria sendo morto por uma cobra, por um tigre de dente de sabre, né? Por alguma... Não dá. Então, a evolução fez e faz de tudo para evitar que a gente se concentre. Você quer ver, curiosamente, como é que o nosso cérebro fica em paz? Opa, tem alguém aí com o microfone aberto sem querer? Achou? Beleza. Quer ver como é que o nosso cérebro fica em paz? Quando a gente não tem que refletir. Quando a gente tem certezas. Não pense numa pessoa violenta, que está sendo violento contra um gay, que está tendo uma loucura religiosa, ele tá gastando energia do cérebro. Não está. O cérebro está otimizado no seu gasto de energia. E é por isso que esses movimentos são tão perigosos. Eles parecem intensos, né? Consumidores de energia. Não são. Não são. Por que você tem, né, o fanatismo religioso, o fanatismo político, o nazismo, o fascismo, que é exatamente o que a gente está vivendo agora? Pessoal, a gente não está vivendo no Brasil nada de novo, a gente está vivendo no Brasil uma onda fascista. Isso não é exagero, não é nada. Eu vou falar disso bem no final, acho que é o último slide. O que a gente está vivendo aqui é uma onda fascista. E por que o fascismo encanta? Porque ele é um movimento que não gasta energia do cérebro. Ele lhe diz simplesmente, dá um caminho, digo, siga por aqui. Ponto. Sabe aquela sua frustração que está fazendo você ter que refletir, pensar o que é a vida, o que está acontecendo? Acabou tudo isso. Seu caminho é esse aqui, meu amigo. É só você repetir. Aí a energia dele, né? Ele para de gastar, otimiza o cérebro, pá, e vai embora. Então, pessoal, tudo isso aqui são coisas que deixam o cérebro em paz, embora na nossa visão, né, intuitiva, isso aqui pareça uma atividade gigantesca, não é? Nosso cérebro opera, né? Esse aqui foi um trabalho que eu vou indicar o livro no final, do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel, um livro muito, muito importante, chamado Pensando Rápido e Devagar, que eu recomendo a todo mundo. Vou recomendar uma série de livros no final, mas esse é um que eu recomendo a todo mundo. Nosso cérebro tem basicamente 2 sistemas. O sistema 1, que é o sistema da fofoca. O sistema que você pega o telefone para ver uma determinada coisa, aparece o WhatsApp, pula a mensagem para todo lado, daqui a pouco você está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o tempo passou e você no celular, você não fez nada daquilo que você queria fazer. Esse é o sistema 1. O sistema 1 opera gastando pouquíssima energia e nos faz estar ativo, né? Esse sistema provavelmente era muito importante, de novo, na época das cavernas, para que você, ao saísse do campo, pudesse olhar onde é que está uma fruta madura, onde é que está, né? Onde é que está uma cobra para te picar, quer dizer, aquela coisa que lhe deixa... Enquanto que o sistema 2, que é o sistema da reflexão e do raciocínio, como eu tinha comentado antes, o nosso cérebro faz de tudo para evitá-lo. Só que nós não estamos mais nas cavernas. Uma pessoa que fica assim o tempo inteiro é uma pessoa que não consegue se concentrar, dificilmente será um bom profissional, né? Dificilmente será um bom cidadão
dificilmente fará alguma coisa que realmente contribua para o total da sociedade. Por quê? Porque ele vai estar fazendo o que todo mundo faz e dispersando fake news, opinião fácil, opinião simples. É isso aqui, ó. É isso aqui. Por outro lado, esse cara, que vai gastar mais energia, ele vai ter que ter uma educação, porque é isso, né? Você gasta mais energia refletindo, mas na hora que você aprende a refletir e a gostar, é a energia mais bem gasta do mundo. Porque você consegue entender, né, as coisas, entender o que está acontecendo. Isso lhe dá um prazer gigantesco. Mas tem que educar para a pessoa poder ter esse prazer. Bom, então, pessoal, a evolução natural, de novo, tem uma série de coisas que são naturais, mas que não nos servem mais. Entre elas, talvez, a mais importante e a mais óbvia é o racismo. O racismo é aquele movimento do segregacionismo que era importante no passado e que hoje é a pior coisa que pode acontecer para as pessoas, para as instituições, para o futuro de um ambiente. Se você for olhar essas grandes empresas, Google, Apple, não sei o quê, quando você olha uma sala de trabalho deles, o que você mais enxerga é a diversidade. Aí você diz assim, pô, esses caras são legais. Não, não tem nada a ver com legal. É porque esses caras simplesmente sabem que se eles quiserem inovar, evoluir, seguir à frente, eles não têm mais que olhar a natureza. Eles têm que olhar a cultura. E é justamente a integração da diversidade que hoje em dia nos leva à frente. Em qualquer área, na política, nos negócios, em qualquer coisa. Um bando de nazista, fascista, racista, né? Ele pode até fazer barulho, né? Porque o ódio te traz uma energia incrível, gigantesca, mas a vida dele vai ser curta. Como a história já mostrou diversas vezes, o que não significa que eles, de uma vez vencidos, não aparecerão. Não aparecerão. É um movimento que volta sempre, mas é limitado. É exuberante, mas não vai em frente. Então, a gente tem, né? Isso aqui é o nosso sistema básico, animal, reptiliano, que leva à segregação, e o neocórtex nos leva à diversidade e à interação. Então, para que vocês vejam como, mesmo coisas naturais, né? Ah, isso é natural, é bom. Bobagem. Não tem nada a ver natural, é bom. É natural evoluir em um determinado período em que aquela coisa faria sentido, era boa. Olha o exemplo, por exemplo, dessa árvore, né? dessa ave, que muitos devem conhecer, eu me esqueci o nome aqui agora, mas ela mimetiza, ela fica o dia inteiro parada assim, ó, mimetizando uma árvore, você não consegue reconhecer. Entretanto, esse comportamento, que na natureza foi uma vantagem quando ele apareceu, hoje em dia, com as cidades, na Unicamp mesmo, muitas dessas árvores ficam aqui. Ó. Se eu tivesse a foto aqui numa grade da creche da Unicamp, se ele queria camuflar de algum predador, porra, foi a pior estratégia do mundo. Então, isso é exatamente com a gente. O cara é racista. Ah, tem um vídeo na internet, talvez vocês tenham visto, de algum bolsominion desse aí, ele fala, não, eu sou racista mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a natureza me fez assim. É o que os gregos chamariam de idiota, né? Porque é um sujeito que é esse aqui, ó. Esse racista é esse cara aqui, ó. É esse passarinho num ambiente colorido, paradinho, né? Com a cor da madeira. Pessoal, eu não sei, obviamente, todos nós intuitivamente sabemos, né, o que é política, mas, obviamente, ela foi estruturada como política, embora a política nasce no seguinte momento. Nós, inicialmente, éramos coletores e caçadores, né? Pouquíssimas pessoas no mundo, coletando, caçando, aquela coisa toda. Há 10 mil anos atrás, mais ou menos, um homem desenvolveu, né, a agricultura. Na hora que você tem agricultura, você tem excedente. Na hora que você tem excedente, você precisa de administrar o excedente. E para isso você precisa da burocracia. A decisão de alocar recursos é o fundamento da política. Os políticos nascem na hora, né, que esse excedente de recursos tinha que ser alocado de alguma forma, em benefício da população. Esse é o nascimento. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal, né, fazendo análise de fóssil, o homem ficou muito mais violento no momento que a agricultura começou, né, que os ajuntamentos, as cidades começaram. Antes, quando o homem era apenas caçador e coletor, embora a gente tenha aquela ideia de homem da caverna, um batendo no outro, mentira. Os fósseis, né, não, são muito menos feridos, tem muito menos feridas, né? Feridas, machucados, do que quando o homem começou realmente a se agrupar. Porque aí você começa a ver massacre, essa coisa toda, é o início das guerras. Então, pessoal, a política é isso.
A política é aquela coisa de pegar os recursos e levar para o bem comum, para a construção. Quando você tem dinheiro, imediatamente tem corrupção. Quando é que a corrupção nasceu? Quando a política nasceu. Por quê? Porque o sujeito agora, né, ele tem como missão alocar o excedente. Só que ele tem um irmão que ele gosta muito. Então ele aloca um pouquinho mais para o irmão. Pronto. Está feita a corrupção. E aí, para combater a corrupção, aparece, né, e também a violência exagerada, essa coisa toda, aparece a justiça, que nada mais é do que isso, né? É você dar à sociedade o direito de remover alguém do convívio social, ou mesmo de eliminá-lo, né? No passado, quando você tinha pena de morte. Então, isso aqui, pessoal, é simplificando, na raiz das coisas, né, o que é política. E o que nós fazemos hoje não é nada além disso. O bom político é aquele que realmente respira fundo quando vê um irmão precisando de um emprego, mas ele tem recurso, né? Uma pessoa capacitada para fazer aquele trabalho para a sociedade em geral, ele respira fundo, deixa com que o neocórtex, né, entre em ação e ele tome a melhor decisão para a sociedade. Então, neuropolítico, pessoal, é uma coisa que eu não sei nem se tem uma definição. Eu não encontrei na internet, sinceramente, quando dei esse título, era a ideia essa. Eu encontrei, onde eu encontrei naquela época, foi esse negócio de falando disso, mas é isso mesmo, é alguma coisa entre neurociência e neuromarketing, né, que nada mais é do que você entender o máximo possível o seu cérebro para tomar decisões com base nesse conhecimento. Bom, pessoal, e como é que cérebros interagem? Por que isso é tão importante para a política, né? Cérebros interagem o tempo inteiro. Não necessariamente apenas pelos órgãos do sentido convencionais, como visão. Quantas vezes a gente está no meio de uma reunião e tem uma pessoa que está emanando alguma coisa? Você não consegue nem dizer direito o que é, mas a sua intuição, por isso que eu dou tanta importância a ela, está lhe dizendo, olha, não confio naquela pessoa está com... Né? Então, os cérebros interagem. Uma das coisas mais importantes as pessoas não são iguais. Tem pessoas que têm uma capacidade, uma autoconfiança maior, interagem melhor com o ambiente, e pessoas que são mais frágeis, né? Emocionalmente mais frágeis. Essas pessoas precisam, né? Precisam muito da empatia dos outros, da empatia da sociedade, da empatia dos bons políticos, né? As nossas principais emoções, né, são a alegria. Tem um experimento muito interessante nesse Pensando Rápido e Devagar, muito interessante mesmo, que foram colocados crianças, né, para fazer prova. Então, em um grupo de crianças, foi colocado um lápis na boca, como está aí. Quando você bota um lápis na boca, você sorri, né? Bom, quando você fica alegre, você sorri, só que quando você bota um lápis na boca, você sorri também. E aí o pessoal descobriu que quando você faz assim com a boca, você fica alegre. Então, você vê, né? São duas vias. E aí o pessoal descobriu que as crianças que fizeram prova com lápis na boca, né? Eu estou vendo aí que a Ruth já botou um lápis na boca, isso é muito bom. Elas tiveram melhores notas, Ruth. Sabe por quê? Porque a alegria faz você aprender melhor. Neto, a gente tem que fazer política com alegria, com felicidade, não é com ódio, não. Porque isso faz a gente aprender, entender, né? Muito melhor. Então, uma emoção, pessoal, importantíssima é a alegria, né? A outra é a depressão. É uma coisa terrível, acho que todos nós temos... Tomara que nenhum de nós tenha o problema da depressão, todo mundo fica triste e tal, mas tem gente que não consegue sair daquela tristeza, mas a forma de sair daquela tristeza é justamente com a alegria das outras pessoas, né? A raiva, que a gente já comentou, e aqui, né, de novo, aquela depressão profunda, que vai além da tristeza, que sai daquela tristeza momentânea e sai para uma tristeza crônica, que qualquer um pode entrar nela, inclusive uma sociedade pode entrar nela, que eu acho que a gente, infelizmente, vive um pouco, né? Vive um pouco dessa depressão coletiva. Empatia é tudo, pessoal. Empatia é tudo. É você olhar o outro, né? E você sabe que eu vivi, muito interessante. Eu dou aula, né? Dou aula. E o ano passado, obviamente, começando a não dar aula presencial, esse ano também não deu. Mas o ano passado eu ficava irritadíssimo com muitos alunos, sabe, que não abriam a câmera, que não iam na aula.
Rapaz, eu comecei a raciocinar, digo, mas por que eu estou tão irritado com esses alunos? Porra, esses alunos, eles estão super fragilizados, né? Super fragilizados. Muitos deles não têm condição em casa, precisam, por exemplo, do restaurante universitário, estão tendo dificuldade. Eu mudei. Eu não mudei fingindo, não, sabe? Eu mudei refletindo e raciocinando. A aula mudou completamente. Agora vai todo mundo sem precisar dizer nada. Então, eu percebi que realmente a empatia é uma coisa importante demais. Da intuição eu já falei, né? Da intuição eu já falei. A intuição a gente não pode confundir com a reação rápida. A reação rápida que não é intuitiva, é uma reação muitas vezes irracional, intempestiva. E, pessoal, nós temos na sociedade várias personalidades. Essas várias personalidades, elas interagem em benefício da evolução da espécie, que é uma espécie social. Você pergunta assim, pô, o psicopata é uma desgraça. Por que não existe psicopata? Por que a natureza, a evolução não eliminou esses caras que fazem tão mal? Mas, na realidade, não é bem assim, sabe? Quando a gente pensa na nossa espécie no passado, o psicopata tem um nível de racionalidade incrível e uma coragem muito grande também. Então, muitos desses caras, né, eram os bandeirantes, eram os justiceiros, né, eram os psicopatas. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem na população todo tipo de gente que continua nascendo, tem um genótipo para tudo. Então, dentro desses genótipos, que aqui a gente tem uma chamada curva normal, né? Que você tem, graças a Deus, percentagens muito pequenas dos extremos, ou pelo menos desse extremo aqui, né? Mas a gente tem nos extremos aquelas personalidades que tanto faz o que você faça, elas vão ser aquilo que elas nasceram sendo, né? Então, irmã Dulce, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Não precisa de perguntar quem ela é. Você olhava ela, você já dizia, ele tem uma santa, né? É uma santa. O que é a santa? É aquela pessoa que o outro, a empatia dela é tão imensa que o outro é muito mais importante do que ela mesma, né? Uma pessoa que vivia com um pulmão, dormindo sentada e acordava todo dia de madrugada para fazer o bem aos outros. No outro extremo, você tem, não preciso nem de dizer, né? Aqui, Ruth, nem com lápis na boca dá para dar risada, viu? Aqui dá para fazer o quê? É um psicopata. Um psicopata que... E aí a gente tem, né, as pessoas de meio de caminho e, principalmente, pessoal, a beleza da história é a seguinte, a maior parte dos grupos pode ir para um lado ou para o outro, a depender da qualidade da sociedade em que eles vivem. A depender da qualidade da sociedade, você pode ter pessoas juntando mais para o lado da empatia ou pessoas juntando mais para o lado, né? Tá? Tem alguns exemplos. Esse aqui é exemplo ainda daquela, né, que eu deixei. E tem esse exemplo maravilhoso, né? Tem esse exemplo maravilhoso. Que não é uma irmã Dulce, mas é uma pessoa com nível de empatia tão gigantesca, né? Que muda a vida das pessoas e de muitas pessoas, né? E a gente está vivendo um momento desse liberalismo, do famoso, né, pobre de direita, né? Pobre de direita, uma coisa realmente terrível, porque você convenceu pessoas frágeis de que elas são culpadas pelas suas próprias fragilidades, né? Que no fundo, elas, né? É a história do Übermensch, de Nietzsche, né? Que foi convertido em Uber, que agora a gente viu o que está acontecendo. Quem acompanhou, né, as eleições de 2017, você conversava com o Uber, era raríssimo um Uber que não fosse, né, pró-Bolsonaro, que não tivesse aquilo ali, eu me fiz por mim mesmo, quanto mais você se esforça, melhor você fica. Em uma tacada, com 2 aumentos de combustível, 3 aumentos de combustível, eles viram a fragilidade que eles são. O que é que significa você não ter direito nenhum, né? Você não ter nenhuma proteção social, está naquela coisa que a gente está aí. Então, pessoal, a nossa expectativa, né? A expectativa das pessoas leva às esperanças. Os políticos têm um papel fundamental de não deixar que essa expectativa morra,
Porque, pessoal, a decepção em um eleitor, acho que vocês sabem disso melhor do que eu, é uma coisa muito difícil de reverter, é reversível, mas é muito difícil. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado, enquanto político, com a expectativa das pessoas, né, para que elas não percam as esperanças, fazendo realmente o melhor que a gente possa, porque o risco da decepção é gigantesco. Como político, né, que muitos de vocês serão, uma coisa que eu sugiro fortemente é o sono. Nunca abram mão do sono. Ah, não, hoje eu não vou dormir porque eu tenho isso, esqueça. Para você abrir mão do sono, tem que ser uma coisa de vida e morte. Por quê? Porque sem o sono, o nosso cérebro não funciona adequadamente. Uma das funções do sono que o pessoal, né, tem descoberto é que o sono ele faz com que muitas das proteínas... É assim, lembra que eu falei? Nosso sistema nervoso é como se fosse um monte de fios e tal, blá, blá, blá. Esse fio tem uma capinha, né? Essa capinha é como se evitasse que esse fio tivesse curto-circuito, coisa assim. Então, essa capinha ela vai sendo preenchida por umas proteínas, né, que dificultam a ação desse sistema elétrico. O que o sono faz é remover esse negócio. Então, uma decisão que você vai tomar com sono tem uma qualidade muito pior do que uma decisão que você toma tranquilo e descansado. Então, pense assim, sono não é privilégio, sono é uma necessidade fisiológica para que você consiga pensar melhor. Não adianta você fazer uma atividade morrendo de sono. Agora, o sono depende de pessoa para pessoa. Tem gente que com 4 horas, 5 horas está inteiro. Tem gente que precisa de mais tempo. E aqui, pessoal, é a coisa que eu mais acredito, eu vou dizer por mim, sinceridade. Sinceridade é tudo. Nosso cérebro é feito para reconhecer sinceridade. Por mais que a pessoa finja, se você é uma pessoa experiente, ou mesmo a sinceridade é fundamental. Então, a intenção, né? Você ter boa intenção é a coisa, talvez, é o principal drive, né? A principal linha de ação, mas essa intenção sem conhecimento não nos leva muito longe. E intenção, conhecimento sem empatia torna uma coisa vazia. Por isso que eu vou voltar, né? Vou voltar a lembrar, né? Uma coisa, mas antes disso. Então, os fatores para o sucesso dos humanos não foi a agressividade nem a violência. Os fatores para o sucesso dos humanos, para nós dominarmos o planeta como nenhum animal nunca dominou, em todos os locais, de todos os jeitos, é isso aqui, ó, empatia. Que faz com que a gente cuide das crianças, que faz com que a gente cuide dos velhos, né? Que nós não sejamos... Aqui, ó, o leão é muito mais forte do que nós. Quem que domina o mundo? O leão está à beira de extinção. Nós não. O que o leão faz com o filho dos outros? Mata. Com o filho que não é seu, ele mata. Para o que os próprios... Nós não. Quando a gente vê um sistema da Previdência, pessoal querendo acabar com o sistema da Previdência, querendo evitar que pessoas frágeis não possam descansar, né? Depois de um determinado período da vida, é um sucesso, né? É um sucesso da civilização, é um sucesso dos humanos. Então, pessoal, nós precisamos de ação em conjunto. É muito comum, curiosamente, é muito comum pessoas do bem brigarem. Não sei se vocês já perceberam isso. Pessoas do bem têm uma tendência de brigar do diabo. A esquerda, meu Deus do céu, daqui a pouco, né, não precisa nem fazer nada, ela se arrebenta por ela mesma. E aí não pode. Por isso que é tão importante a gente saber, né, que eu tenho uma visão, você tem outra visão, eu tenho que ajustar, né, a nossa visão em torno de uma missão, e dessa missão, para a gente chegar lá, a gente precisa de uma estratégia. Nós não podemos ter chefes, nós temos que ter líderes, nós somos seres sociais precisam de lideranças, mas seres sociais odeiam chefes. Na hora que você tem um chefe, imediatamente seu chefe ganhou um inimigo, né? Mesmo que ele não perceba. Enquanto na hora que você tem um líder, você ganhou cooperação para todo lado. Então, eu acredito muito, né, na organização matricial. Sempre coloco aqui essa maravilhosa foto de Canudos, né? Um monte de pessoas ignorantes, mas com essa organização, com essa missão, com essa estratégia, combateram todo o exército brasileiro e venceram, acho que de seis campanhas, venceram as 5. Lógico que era uma luta já perdida, né?
E a organização matricial, pessoal, me parece também muito adequada, né? Pouquíssima, se possível, nenhuma hierarquia, mas senso de missão, né? Organização, todo mundo junto, grupo, pá! Então, novamente, o que a gente, com base nisso tudo, se a gente tiver um cérebro bem organizado, uma missão clara, uma estratégia bem definida, empática, a gente consegue interpretar a realidade da forma certa, né? Quando a gente vê mãos assim, a gente imediatamente pensa que são pessoas que precisam de ajuda, né? E não pessoas que possam ser exploradas. É esse justamente o momento que a gente vive hoje, né? O que todos têm chamado de esquerda e talvez de direita, é mais ou menos isso aqui, essa distinção. Valores é a base de tudo. Então, para finalizar, uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte: nada tende ao equilíbrio. Eu não sei por que cargas d'água a gente tem essa noção ingênua e infantil de que as coisas estão indo para equilíbrio. Não estão. As coisas estão indo para o fim. Toda e qualquer espécie tende à extinção. Tudo que já viveu até hoje, né, 99% de tudo que viveu, está extinto. E o homem também vai nessa direção. É uma coisa. A pergunta é: nós queremos acelerar ou nós podemos desacelerar isso? Né? Os dinossauros eram coisas, animais incríveis e tal. Um meteoro caiu, obviamente não podiam fazer nada e acabou com eles, que viveram 200 milhões de anos. Nós temos 200 mil anos, viram 1000 vezes mais do que a gente. Então, a gente também, alguns meteoros caíram no planeta e no Brasil nos últimos tempos, né? Que são esses dois caras aqui. Esses dois caras aqui são meteoros que realmente estão fazendo muito mal e a gente tem que lutar, né? Diferente desse meteoro que caiu e matou. Esses caras aqui a gente consegue combater, né? A gente consegue combater. Então, adoro essa frase, né? Adoro essa frase. Eu acho que esse é um caminho para todos nós, né? Estime um homem de grande caráter e mantenha-o sempre diante de seus olhos, vivendo como se ele estivesse observando você e arranjando todas as suas ações como se ele as tivesse visto, né? Quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu adorei, né? Uma frase de Sêneca, né? E eu penso nesses caras aqui, sabe? Penso nesses caras aqui, por isso que quando eu conheci, né? O Ciro, o Nelson, o Neto, essa aproximação com esse legado, né, do Brizola, me deixou muito feliz. Então, a gente tem esse combate aqui a fazer, pessoal, enquanto sociedade, todo mundo conhece isso aqui, né? A pessoa hoje não é dona de nada, nem da bicicleta, nem do nada, se ele cair é por ele mesmo. A gente tem que entender para agir, e eu acho que o Ciro é um cara, né, com essa capacidade de entender essa complexidade que a gente vive e montar um plano de ação. Então, era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Se vocês quiserem, obviamente, estou à disposição de vocês. Eu vou sugerir alguns livros. Esse aqui, muito importante, Cérebro, que explica mais ou menos como é que funciona. Rápido e Devagar, que eu comentei com vocês antes. Né? O Chomsky, que tem realmente incrível a visão e a capacidade de interpretação. Sêneca, que eu comentei com aquela frase, para entender a história da humanidade. Né? O Gênio Egoísta, esse livro sobre a civilização do Niall Ferguson. Mitologia grega está na base de toda a nossa civilização, na base de tudo. Gostei muito desse livro do Eduardo Moreira, Desigualdade, acho que o Eduardo esteve falando aqui também, né? Muito bom, simples. E no Netflix, essa Privacidade Hackeada, que eu imagino que vocês já tenham visto também, vale a pena. E para finalizar, livros que eu não tinha mostrado da vez passada, estou no meio desse livro aqui, talvez um pouco mais, 2/3, muito impressionado, um livro muito grande. É um livro que é um romance escrito por Mussolini, entre aspas, né? Mas, Neto, você entende o que está acontecendo no Brasil e vai entendendo aos poucos a frustração, né? No caso aqui dos caras voltando da Primeira Guerra na Itália, muito soldado, muito ex-soldado, sem governo, sem emprego, revoltado contra o comunismo que está... Né? Aí você vai vendo, rapaz, parece que você está no Brasil, é igualzinho, porque o fascismo você não entende uma frase. O fascismo não tem ideologia, né? O fascismo é frustração e ressentimento em ação, né? E esse livro sensacional, ele é um pouco mais complexo do que aquele outro
cérebro, mas é um livro que vale a pena demais, né? Justamente é um livro de neurociência e que explica o melhor e o pior que existe em cada um de nós, né? E como nós podemos guiar o nosso metabolismo na direção do melhor, né? De forma sincera e é isso aí. Pessoal, deixa eu ver como é que eu consigo parar aqui. Neto, Jean, era isso que eu tinha, né, para bater esse papo com vocês. Parabéns, professor. Fantástico de novo, hein, professor? Você só não botou seus 2 livros aí, o seu livro lá, os livros que você tem aí, se vale a pena, né? Que eu creio que também devem ser. Esses Nós são já os temos. segundos, mas, Neto, eu estou escrevendo sobre bioeconomia, eu juro, quando ele estiver pronto, vou mandar para você e vou sugerir, que eu estou tentando nesse livro estruturar mais ou menos essas ideias, né? E como é que É a gente, verdade. pela bioenergia, pode ter um mundo melhor. É. Eu esqueci na apresentação de dizer que você faz parte daquele conjunto de companheiros que assessora o Ciro na formulação do programa, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que para nós é uma honra muito grande, principalmente nessa área de bioenergia, genética, de gnômica, toda. O Ciro ficou impressionadíssimo, né? Você tem feito. As discussões são muito importantes. Professor, tem algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. A Chan começou a fazer a seguinte pergunta: como contra-atacar o uso das percepções contra o agente no campo político? Como entender que as cores intensas do McDonald's são para nos expulsar? Foi profunda a Chan aqui, professor. O senhor prefere uma de cada vez ou posso fazer 2, 3? Como é que você quer? Pode fazer o jeito que você quiser, Neto. Se quiser fazer mais, esse tema é isso mesmo, perfeito. Então, Pode fazer vou outras se quiser fazer 3 para você. O Pedro Sinfrônio diz o seguinte: em cenário de total descrença na política por parte de uma grande parcela da população, obviamente a população brasileira, e a contribuição de fake news, o terreno para cultivar realidades perversas é fértil. Como se blindar desse problema? E o Lauro, que fez aniversário, é hoje, Lauro, o aniversário ou foi ontem, hein, Lauro? Acho que é hoje, né? Na posição de um atleta, jogador, nadador, saltador, lutador, a reação reptiliana deve ser evitada ou estimulada? Ou a velocidade de conexão de um ponto ao outro antes da reação deve ser treinada? Então, temos aí 3 perguntas, professor. Vou pela terceira. Aí é o seguinte: tudo deve ser treinado. Não significa que a gente consegue evitar de forma nenhuma a reação, né, intempestiva, não significa. Mas quanto mais treinado nós estivermos, melhor a gente vai conseguir ter uma reação rápida e racional. Esse eu diria, o nirvana. Ah, mas isso é difícil. É difícil. É difícil. Mas isso, na minha visão, significa a diferença entre ter ou não ter sucesso. Vocês podem olhar, pessoal, que a maioria absoluta das pessoas que têm sucesso, e sucesso não significa ser rico, ser famoso, não tem nada a ver. Sucesso significa estar satisfeito com a própria vida. A maior parte das pessoas que você enxerga satisfeitas com a própria vida, elas refletem, elas raciocinam, elas, né? Há uma coisa, Beto, que eu gostaria de sugerir a todos vocês, pessoal. Meditem. Tirem 15 minutos do início do dia, acordem mais cedo se for necessário, meditem. Ah, meditar é difícil, é verdade. Mas ficar parado, de olho fechado, por 15 minutos, né, tentando estruturar o que tem que fazer, isso já é uma meditação incrível. Mas, pessoal, muda o funcionamento do cérebro. Eu estou falando em fisiologia, sabe? Eu estou falando de... Então, Neto, eu acho que essa era uma... pessoal, eu não tenho resposta para nada do que vocês estão falando. O que eu faço é refletir junto com vocês. Esse é o meu objetivo. Essa coisa do McDonald's, né? Como é que a gente... Tem 2 coisas. Primeiro, se a gente começa a perceber, a gente começa a mudar. A gente. Vocês, olha, encaixa exatamente no que aquele cara falou. Olha, agora que eu estou vendo. Por exemplo, quando os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a dominar realmente o mundo, né? Principalmente o mundo ocidental, eles não dominaram. Não dominaram botando tanque, guerra, não.
Eles dominaram botando música, né? Eles dominaram botando valor, botando McDonald's, botando costumes, botando música lá. É isso, sabe? Como é que a gente faz? Opa, peraí. E outra coisa, viu? E outra coisa. Você ouve a música uma vez, você diz, oh, essa música é imperialista americana. Você ouve a segunda, você ouve a terceira, na quarta você está cantando. Não depende de você. Esse é o cérebro. Entretanto, o que depende de você é o seguinte, opa, estou sendo... Eu, por exemplo, né, intuitivamente, eu vou na intuição, mas muito também pelo que minha mãe falava, desde menino eu nunca ouvi música americana. Nunca ouvi. Sabe por que eu nunca ouvi? Porque se eu ouvir, eu começo a gostar. Como eu vou gostar de qualquer música que bata 200 vezes em cima de mim. Aí eu comecei a perceber, primeiro, a beleza da música brasileira, que hoje eu sou... Não é por ufanismo, não, é por qualidade, faz bem meu cérebro. Eu adoro música clássica, né? Não entendo nada, não estou falando isso porque eu sou erudito, não. Eu sou baiano que gosta de axé. Então, mas aquilo faz bem para meu cérebro, né? Assim como faz bem para meu cérebro, a música eu percebo qualidade, sabe? Ouvir uma bossa nova. Então, não dá para você fazer tudo que seu, né? Que a parte límbica do seu cérebro manda e querer resistir. Não. A resistência é necessária, porque se você não resiste, você não tem vida própria. Se você quer ser político, política é, antes de tudo, um exercício de resistência, né? De reflexão, resistência e de estratégia para levar a comunidade na direção certa, né? Porque se você é político, você quer liderar a comunidade, você acha que você tem capacidade para isso é muito bom. Agora, disso aí, então não tem jeito, é o sistema limpo, você não pode deixar o sistema limpo tomar conta. O sistema limpo é as emoções, o marketing, aquela coisa que você, por causa do seu cérebro, se você entrar, você vai, que nem, ó, esses caras drogados, qualquer um que tome cocaína ou crack 2 ou 3 vezes fica viciado, independente da força moral que tenha. Com música é a mesma coisa. Com música, com costumes, é a mesma coisa. De hora para outra, você está vendo aquele jacarezinho na camisa, você sabe que você está pagando 4 vezes mais por uma camisa que é a mesma coisa, mas, né, sua emoção... Bom, como é que evita as fake news? Você vê que nem a Inglaterra, que é um país desenvolvido, né, e educado, conseguiu resistir a elas. Né? O Brexit está aí, as filas de posto de combustível estão aí, vão ter impacto econômico vigorento, baseado em fake news. Então, esse é um desafio extraordinário. Uma das formas é realmente a gente conseguir contra-atacar com inteligência, né? O que significa contra-atacar com inteligência? Toda fake news que eu vejo, eu vou perder uma super energia para acabar. Não, bobagem, besteira. Se você parar, por exemplo, para cada fake news sobre vacina e for para cada um daqueles caras, está morto. Como é que você contra-ataca isso? Com uma true news, né? Quer dizer, uma notícia de verdade, mas com uma estética agradável, porque a fake news ela tem uma estética, sabe? Ela tem uma estética. Dá para notar na hora que ela é fake news. Mas ela é animada, ela é, né? Ela é poderosa, ela pega a raiva do cara. Porque, ó, pessoal, não subestime a força da raiva. A raiva, né? Que está na base do instinto de sobrevivência, daquele lutar ou fugir, né? Ela lhe dá uma energia gigantesca. É isso que é fomentado, por exemplo, em Bolsonaro. Por isso que eu digo, ele não inventou nada, e nem é ele que está por trás, na minha visão, né? Tem coisa muito mais inteligente por trás. Mas quando você vê o nascimento do fascismo, o crescimento do fascismo, é a mesma coisa. Então, quando, por exemplo, Mussolini fazia alguma coisa porque Mussolini começou, eu não sabia, sabe? Eu lendo esse livro que eu aprendi essas coisas. Mussolini começou como socialista, ele era comunista, né? Aí foi jogado para fora do Partido Comunista, aí se tornou, foi fazer o próprio movimento, não o fascismo. Mas toda vez que Mussolini chegava próximo dos comunistas, que no fundo ele gostava dos caras, os fascistas ficavam loucos. Né? Arregão, se tivesse no dia de hoje, diriam isso para Mussolini, né? Então, são essas coisas que a gente tem que explorar.
Por quê? Porque a gente sabe que o movimento do lado de lá, ele é alimentado por ódio. Por ódio e por uma liderança mítica que não existe, que é apenas simbólica. Agora, Bolsonaro pode ser substituído por qualquer coisa. Graças a Deus é o Bolsonaro. Porque com esses ventos de direita que sopram pelo mundo, se fosse uma pessoa realmente inteligente, talvez a gente tivesse um período muito mais longo dessa loucura, que eu espero que o ano que vem acabe, pelo menos o pico, né? Então, pessoal, para combater fake news é true news, paciência e muita articulação. Muita articulação. Tem mais uma aqui do Pedro Cifrone de novo. O fundamentalista é um sujeito condicionado a não raciocinar, um sujeito fanático, preso a ideias fixas, cria uma barreira nas conexões de raciocínio. Exatamente. Como vocês viram, né? O cara que vai para o fundamentalismo, ele otimizou o gasto de energia do cérebro dele. Ele otimizou. Então, ele vai sair daquilo para quê? Né? Você tem que oferecer ao cara um benefício, uma coisa que ele enxerga muito grande. E não é, pessoal, isso é uma coisa importante, sabe? Quando o cara chega nesse nível, não é mais com racionalidade, infelizmente, que você pega o cara. Não é. Você vê, por exemplo, esses caras no presídio, né? Que eles têm crime. O que tira eles daquele estado de crime, de querer mais crime e tal? Geralmente é uma religião mais forte, assim, né? Mais determinística. Não é uma religião de reflexão. Não é um movimento é um movimento de determinação. Então, o cara totalitário, né? Geralmente ele vem de muita frustração, uma frustração que vira ressentimento muito forte, e esse ressentimento tem que encontrar uma vazão. E quando essa vazão é através do fundamentalismo, é muito difícil de retornar. O cara prefere morrer, né? Prefere morrer a mudar de opinião. Tem eu diria o seguinte, sabe, pessoal? Tem uma fração dessas pessoas que a gente tem que identificar rapidamente, porque essas não adiantam. É bobagem, é ingenuidade, né? Entretanto, a maior parte das pessoas não é assim. Não é assim. Agora, quando um processo fascista como esse está vivendo acaba, a semente do fascismo não morre, ela continua aí, ela simplesmente dorme, né? Até os ambientes. Como dizia o Brecht, né, o alemão, né, a cadela do fascismo está sempre no cio, e é verdade. E isso é um reflexo da natureza humana, não tem nada para a gente fazer sobre isso. Importante realmente é a gente se concentrar naquelas pessoas que não chegaram a esse ponto, sabe? E eu vou te dizer, viu, a maior parte das pessoas que chegam a esse ponto, no fundo, a culpa é da sociedade. De uma certa forma, de todos nós que temos capacidade de fazer alguma coisa e, eventualmente, não façamos. Eu diria isso, sabe? Tem mais uma última pergunta aqui da Eneida, viu, professor? Sobre a questão do populismo. E o populismo? Como se faz para que as pessoas não peguem esse atalho de salvadores da pátria e tenham responsabilidade pela ação coletiva e pelo bem comum? Palavra mágica do Brizola e do Darcy, né? Que perceberam isso muito cedo. Educação. Educação de qualidade, educação de reflexão. Não tem outro caminho. E veja bem, mesmo com educação, não é uma vacina, né, que tenha 100% de... Veja o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha fascista, né, que virou nazista, mas com os mesmos elementos. Eu vou voltar a dizer, pessoal, eu acho que a melhor forma de evitar o totalitarismo é ter uma sociedade em que as frustrações não cheguem a um ponto tal que o ressentimento se torne uma ideologia, e nessa ideologia as pessoas prefiram a morte, né,
ao raciocínio e à reflexão. Porque, vejam bem, não apenas aqui no Brasil, mas na Alemanha, por exemplo, na própria... Você tem que esses movimentos, eles atacam preferencialmente alguns pontos, né? Sindicatos, universidades, pessoas organizadas, igrejas, religiões menos, como é que se diz, menos radicais. Quer dizer, eles atacam a racionalidade, basicamente, né? Coisas que fazem a pessoa refletir. Como o cara está dentro já de uma linha, ele não quer ver outra coisa, né? É isso que define o totalitarismo, não quer ver outra coisa. O que ele quer é justamente de um animador. Um animador, por exemplo, Bolsonaro. Uma breve reflexão sobre ele. Eu faço parte, me botaram num grupo que tem muitos políticos, né, de diferentes linhas e tal, e pessoas que são ministros foram, e um grupo que eu não sei nem por que me enfiaram lá, sabe? Eu não quero saber, eu bato, né? Não quero nem saber, eu bato, eu falo exatamente o que eu penso. Né? Mas aí um sujeito outro dia, porque ninguém pode negar o carisma de Bolsonaro. Eu digo, carisma? O que é carisma? Carisma é o sujeito. Em qualquer lugar que ele vai, ele tem um brilho natural, né? Ele tem um brilho natural que, mesmo sem poder, por exemplo, a irmã Dulce era uma pessoa carismática, sempre foi desde o seu início, né? Como é que era Bolsonaro como deputado federal? Como o Ciro sempre dizia, né, em conversa que a gente tinha, rapaz, eu ia cumprimentar o Bolsonaro porque eu ficava com pena dele. Era tratado como um cachorro. Quer dizer, não tem carisma nenhum. O fenômeno que acontece com o Bolsonaro, e isso eu enxerguei, né, na campanha, andando com o Ciro, quando a gente encontrava o grupo de Bolsonaro, é o fenômeno da celebridade. Não tem a ver com carisma. Graças a Deus, o Bolsonaro não tem carisma nenhum, tem carisma de uma lesma. Mas ele entrou para a celebridade. Quem é a celebridade? A celebridade é aquele cara que hoje é famoso, é isso e aquilo, e amanhã, né? A gente agora na internet, que as pessoas, infelizmente, né, é da natureza humana também, gostam de ver o fracasso alheio, porque isso serve muitas vezes de bálsamo, né, para os nossos próprios problemas. Na internet a gente vê direito, você não vai acreditar, veja não sei quem 10 anos depois. Pô, lembra de não sei quem, quer dizer, o cara não... Então, o fenômeno Bolsonaro é um fenômeno de construção de celebridade. Né? É um fenômeno de construção de celebridade, que é um avião, né? É um jumbo que... Jumbo não plana. Jumbo não plana. Jumbo cai. E é o que eu acho que vai acontecer, como aconteceu com Mussolini, né, que começou como motociata e acabou pendurado de cabeça para baixo num posto de gasolina. A tendência é uma coisa assim, né? É o processo natural desse tipo de fenômeno. Obrigado, Gonçalo. Você sempre preciso, cirurgicamente falando, né? Deu muito sinapse aqui na minha cabeça. Neto, é mais do que um prazer, é uma honra. Primeiro, eu gosto de você de verdade, de coração, é um prazer sempre. Você é correspondido, você sabe disso. E é uma honra falar com o pessoal. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu vi aí que alguém pediu a apresentação, eu vou mandar a apresentação para o Jean, tá, Jean? Vou mandar um PDF. Aí você, por favor, distribui para o pessoal para pensar em cima, né? Passar os slides e correr atrás, né? Obrigado mesmo, pessoal. Viu, querido? Uma honra mesmo. Uma honra para nós aqui. Foi um prazer revê-lo, ainda que seja via Zoom. Espero vê-lo rapidamente. Agora que a gente já está... Eu já estou indo para a terceira vacina. O Lauro disse que agora é sexo. O Lauro disse que agora é sexagenário, não sei o quê. Então, nós já estamos na terceira dose aí de reforço, já estamos podendo frequentar os ambientes. Eu, acima de tudo, vou fazer uma visita, estou querendo conversar contigo aí, ver como é que andam todas as coisas, vai ser um prazer muito grande. Obrigado mais uma vez. Está mais do que convidado, né? Será um prazer. Pessoal, obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção e pelo cuidado, viu? Um abração, pessoal. Boa noite.